Episódio número 12. Isso aí. Que Deus nos abençoe nessa jornada maravilhosa qual tem sido. Sem demorar muito, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp ou nos seus contatos de WhatsApp, certo? Antes de começar, quero saudar a todos com a maravilhosa graça e a paz do Senhor, certo? No episódio anterior, nós começamos a fazer uma rápida exposição do capítulo 6 de Mateus, no versículo 12. E nós vamos dar continuidade porque o verso é tão rico, mas tão rico, que precisou ser dividido em 3 vídeos. Esse daqui é o segundo e amanhã teremos o término deste versículo juntamente com o versículo posterior, certo? O texto que nós vamos ler é o texto citado Mateus 6,12, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ontem falamos sobre a primeira parte desse verso, que é perdoa as nossas dívidas. Se você não assistiu, recomendo que você assista, é o vídeo anterior a esse, o episódio número 11. Esse aqui é o 12, o anterior o 11, claro. E no episódio anterior falamos sobre essa primeira parte que é pedir perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. E agora nós vamos falar um pouco sobre essa segunda parte, que é tão importante quanto a primeira. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O interessante é que Jesus ele pega muito pesado com os ouvintes, e Mateus escreve para nós leitores. Quando vamos estudar o texto, vemos que é um texto claro de demonstração que, assim como nós somos de Deus, as nossas atitudes também devem ser. É impressionante que nessa passagem específica do perdão, sobre pedir perdão e perdoar, remetem para nós o texto da bem-aventurança. Mateus 5, quando Jesus fala: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O interessante é que isso remete também ao perdão. Bem-aventurado os perdoadores, se possamos dizer essa palavra, porque também serão perdoados. Mas algo me faz pensar que, na verdade, nós recebemos para primeiro dar. Porque se o amor que nós sentimos para com Deus e assim para com o próximo primeiro vem do próprio Deus, porque o próprio texto vai dizer que Ele nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, assim também envolve a questão tanto da misericórdia para fazer o bem, quanto do próprio perdão. A pessoa que perdoa, porque em primeiro lugar ela foi perdoada. Aqui, em primeiro lugar, embora o texto esteja falando perdoa-nos as nossas dívidas, ele está falando de algo que aconteceu antes, que foi como nós perdoamos também. Quando Jesus fala, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, isso nos mostra que a misericórdia veio sobre os misericordiosos e os misericordiosos praticam a misericórdia, e assim a misericórdia volta para eles também. Por mais complexo e doido que isso pode parecer, mas isso é a dança da divindade de Deus nas nossas vidas. Ele nos faz algo para que assim nós possamos fazer. Todavia, o oposto disso é tão verdade quanto que quando nós não perdoamos, é porque, em primeiro lugar, talvez nós não fomos perdoados. Mas espera, se a Bíblia diz se confessarmos e admitirmos o nosso pecado,
Ele é fiel e justo para perdoar. Logo, se ele não perdoou, foi porque nós resistimos e pensamos que nós ainda estamos no direito de querer algo por mérito ou justificar as atitudes pecaminosas que nós cometemos. O perdão é um reflexo daquilo que nós somos. Ninguém perdoa, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos assistindo. É impossível alguém perdoar genuinamente se ele não tiver sido perdoado verdadeiramente. Volto a dizer, só é possível eu derramar perdão sobre a vida de uma pessoa se eu me arrependi e pedi perdão e fui perdoado. E esse perdão veio sobre mim, que me encheu de tal forma que eu sou devedor ao ponto de perdoar o meu próximo. Tem uma parábola do homem que devia 500 denários e o seu credor perdoou essa dívida. E quando esse foi perdoado, ele tinha uma pessoa que o devia 5 denários e este o jogou na prisão. E a parábola continua, mas eu não quero me deter nela. E nós vemos ali que o homem, o primeiro credor que era devido e perdoou a dívida maior, ficou sabendo e irou-se, porque perdoou uma dívida muito maior. E ele não usou da misericórdia e do perdão que ele foi vítima para outro. E assim também ele acabou sendo atirado na prisão. Às vezes as pessoas acham que elas são as melhores e que precisam somente elas. As pessoas precisam ser perdoadas. Mas nós precisamos entender que nós precisamos perdoar e devemos pedir perdão. Eu não quero dizer para você que perdoar é uma obrigação. O reino de Deus não nos obriga a fazer absolutamente nada. Deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus não te obriga a fazer absolutamente nada. O reino de Deus não proíbe você de vestir short, você que é mulher. O reino de Deus não proíbe você de fazer tatuagem. O reino de Deus não proíbe você de querer comprar, gastar o dinheiro com bebida, se encher de drogas. Não proíbe você de absolutamente nada, porque o reino de Deus, ele não é em você deixar de fazer para fazer parte do reino de Deus. Não é você abandonar essas práticas para você poder fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus ele enche você da presença de Deus ao ponto que você não tem mais prazer nenhum em fazer as outras coisas. Isso implica dizer que você não mente, não é porque você quer ser salvo. Você não mente porque isso não faz mais parte da sua vida. O reino de Deus não nos obriga a nada. Mas ser parte do reino de Deus, mas fazer parte do reino de Deus implica que nós mudamos a nossa vida. E não fazemos mais as coisas segundo a carne. Ora, porque se alguém está em Cristo, como o próprio Paulo fala, nova criatura é. As coisas antigas, a falta de perdão, a falta de misericórdia, a falta de amor, todas essas coisas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu não perdoo para ser santo. Eu perdoo porque Deus está fazendo em mim, está operando em mim. E eu estou em processo de santificação. Eu não faço para ser. Eu não perdoo para ser perdoado. Eu fui perdoado, por isso que eu perdoo. Porém, se eu não fui perdoado, se eu não pedir perdão a Deus em primeiro lugar, eu não consigo perdoar verdadeiramente. É isso que esse texto quer dizer. Quando ele fala, Deus, sabe como eu perdoei os meus irmãos? Perdoa também. Ou melhor, Deus, me ajuda a perdoar como o Senhor perdoou as minhas dívidas. Nós devemos orar assim, Deus me ajuda. Deus me ajuda a perdoar como o Senhor me perdoou. Me ensine a ser misericordioso como o Senhor foi misericordioso na minha vida.
Me ensine a ser bondoso, como o Senhor foi bondoso na minha vida. Nós devemos ser iguais a Cristo, não Cristo iguais a nós. Para você perdoar, meu irmão, você precisa primeiro entender o perdão de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar por você e com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu maravilhoso e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por esta ministração que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque a tua graça nos basta e ela é suficiente para transformar as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado pelo teu perdão incondicional. Obrigado pela tua vida em nós e que venhamos viver verdadeiramente, dia após dia, a tua vida e venhamos viver verdadeiramente a sua presença em nós. E que esse perdão que o Senhor derramou sobre nós possamos perdoar aos que nos ofenderam, aos que nos feriram. Nos ajuda, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, aqui nós oramos e agradecemos por tudo, desde já. Amém e amém.